Todos nós conhecemos o triste capítulo, outra história de terror. É a história alemã em que imperou o nazismo. Pouca gente imagina que muitos dos carrascos que dizimaram populações desfrutaram suas vidas em plena liberdade em vários cantos do planeta. E é sobre essa história de impunidade que esse jornalista, historiador, narra em seu livro Nazistas Entre Nós, a trajetória dos oficiais de Hitler depois da guerra. Boa noite, Marcos Gutermann. Obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço. Tudo bom, Marcos? Um prazer estar aqui. Está na sua casa, fique à vontade. Obrigado. Vamos ver a capa aí do livro? Isso, está aqui. Isso já está até frisado, esse livro, né? Olha lá. Olha ele lá. Exato. Bom, na verdade, a gente ouve muita história, tem muito mito. Você dizer para mim o que é mito, o que é realidade, porque depois da Segunda Guerra, muitos nazistas conseguiram sair impunes, a gente sabe disso, mesmo depois de tantas atrocidades, vamos dizer assim, cometidas, né? Isso. Fala dessas pessoas. Pois então, logo que acabou a guerra, os principais personagens dessa máquina da morte nazista foram julgados em Nuremberg. Alguns se mataram antes de serem efetivamente condenados. Então, mas o número de pessoas condenadas é ínfimo, perto do volume de pessoas que efetivamente participaram do genocídio dos judeus e de outras minorias pela Alemanha nazista. Então, essas pessoas, de uma forma ou de outra, conseguiram viver suas vidas normalmente depois da guerra. Fugiram da Europa, muitos deles com o verdadeiro nome, sem precisar se esconder com um nome falso. Tiveram ajuda de redes de auxílio para os nazistas conseguirem escapar da Europa, vieram para as Américas, vieram para a América do Sul, alguns permaneceram na Europa e essas pessoas tiveram relativa tranquilidade nos anos seguintes à guerra, ao ponto de reconstruírem suas vidas e suas biografias, em muitos aspectos, né? Então, os americanos já entrando, né? Exato. E os americanos tiveram, por exemplo, vou citando o caso dos americanos, tiveram uma atitude muito ambígua em relação aos nazistas, porque ao mesmo tempo em que eles foram assim determinantes para a derrota nazista, por um lado, por outro, acolheram muitos nazistas depois da guerra, porque tinham interesse, por exemplo, na luta contra os comunistas. Né? E como os nazistas tinham essa, digamos, expertise, né, de caçar comunistas, né, eles lutaram contra a União Soviética, foram arregimentados, foram contratados pelos serviços de inteligência americanos para integrar essa luta contra o comunismo. E muitos deles, inclusive, se aposentaram como cidadãos americanos. Então, isso é que, na verdade, inspirou a pesquisa para o meu trabalho. Entendo. Quer dizer, isso é uma coisa mais ou menos, vamos dizer, nem subliminar, é uma coisa absolutamente desconhecida. É uma situação, digamos, que expõe essa ambiguidade, a ambiguidade da indiferença do mundo depois da guerra, depois dessa situação monstruosa, que fartamente documentada. E que muita gente diz que não aconteceu. É uma pois então, mas isso, enfim, é restrito a um punhado de pessoas que, obviamente, têm outros interesses, que são antissemitas, enfim, aquela coisa toda. A realidade é que isso está fartamente documentado e a responsabilidade dessas pessoas também está fartamente documentada. Apesar disso, essas pessoas não responderam pelos seus crimes, efetivamente. E o que o meu trabalho procura fazer é mostrar um pouco por que isso aconteceu. Quer dizer, por que essas pessoas tiveram essa facilidade depois da guerra. Ao passo que, e isso é o mais, digamos, dramático dessa situação, os que conseguiram sobreviver ao massacre tiveram, por outro lado, enorme dificuldade em reconstruir suas vidas. Seguramente. Perderam as famílias e tudo, né? Agora, esse pessoal não foi julgado pelos crimes que cometeram e conseguiram fugir para outros países. Tudo bem, a gente sabe disso. Mas como é que isso aconteceu desta forma? Tinha uma rede e tal, de amparo, ou tinha tal ambiguidade que você falou, mas saiu muita gente, mano. Saiu, Rony, saiu, exato. Não foi uma coisa só. A ficção criou, tem algumas coisas interessantes, por exemplo, o chalé do Hitler lá em... Odessa. Sim, aquelas chalé do Hitler lá em
na Argentina, né? Pois é, o Hitler foi visto em toda a parte do mundo, né? É impressionante. Se ele tivesse ido para metade dos países em que ele foi visto... Em né? Bariloche tinha a casa dele lá. Exatamente. Então, essas lendas são criadas porque justamente, como eram redes que não eram conhecidas, né? Eram tudo subterrâneo e tal, então isso, de certa maneira, criou essa mitologia em torno. Mas era uma coisa muito simples. Era uma rede que teve participação, por exemplo, de bispos do Vaticano. Eu sei que isso é um pouco complicado de falar. Eu procurei no meu livro tratar isso com uma maneira... o Vaticano em si não teve participação, mas altos hierárquicos do Vaticano e da Cruz Vermelha participaram desse esquema para tirar os nazistas da Europa, dando a eles, por exemplo, salvo-conduto, essas coisas que são necessárias depois da guerra para o trânsito das pessoas depois da guerra, sem serem incomodados por ninguém. A Argentina, por exemplo, isso que eu ia falar, Argentina. O governo argentino ajudou essas pessoas, muitos nazistas a saírem da Europa e virem para a Argentina, mandando papéis diplomáticos para que essas pessoas não tivessem nenhum obstáculo no seu caminho para a Argentina, ou seja, praticamente ganharam cidadania argentina já no trânsito, né? Coisa bastante exótica, digamos assim, né? Depois da guerra. Né? Então você tem várias, e os americanos também ajudaram dessa maneira que eu mencionei, fazendo vista grossa a entrada dessas pessoas, sabendo quem eles eram nos Estados Unidos. Então, houve uma espécie de cumplicidade generalizada para que essas pessoas não tivessem dificuldade de recomeçar suas vidas depois da guerra. Você falou em Argentina. Que outros países estiveram nessa? Para onde eles foram? Olha, o Brasil está nessa lista que eu sei. O Brasil está, mas o Brasil não era o principal alvo, o principal meta. Era a Argentina. Era a Argentina. Por que da Argentina? Porque o governo argentino tinha do Perón, né, tinha essa afinidade com o regime nazista. E o Perón tinha interesse em trazer esses ex-oficiais nazistas, muitos deles engenheiros e tudo, porque ele tinha planos para desenvolver uma aeronáutica militar. A indústria aeronáutica, principalmente. Exatamente. E também o inconfessável plano de ter a bomba atômica, né? Exatamente. Então, mas aí Oppenheimer já resolveu de outro lado. Exato. Mas os argentinos, enfim, tinham essa ideia de aproveitar a expertise nazista nesse campo, principalmente no campo aeronáutico, para desenvolver sua força militar aeronáutica. Então, os argentinos, de certa maneira, a Argentina, de certa maneira, era o lugar ideal para esses nazistas que estavam fugindo da Europa. Inclusive, o Eichmann diz isso, e eu retrato isso no meu livro, o Adolf Eichmann, que é o arquiteto da solução final, o cara que viabilizou burocraticamente... Foi Eichmann mesmo. Exato. Todo mundo fala muito de outros, mas eu acho que... Não, o Eichmann é o cara que, embora não fosse um alto oficial, ele era o cara que tinha a máquina de destruição na mão. Então ele determinava, o trem sai daqui para lá, de cá para cá. Todo mundo fala do Himmler, mas não fala do Eichmann. Não, o Himmler era o sujeito... esse é o Eichmann. O Himmler era o sujeito que... executava. Era o grande poder por trás da máquina de destruição. Mas quem viabilizou foram dois grandes personagens, dos quais eu cito no livro. Um é o Eichmann e o outro é o Albert Speer, que era o braço direito do Hitler na indústria militar, né? Quer dizer, para produzir os armamentos e tudo. Trabalho escravo o Speer. Então, principalmente no caso do Eichmann, o Eichmann cita a sua alegria ao chegar à Argentina.